Lisboa. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural. Em 15 segundos, veja mais um episódio do podcast 100% Agro. O Grupo Lisboa é especialista em soluções de tecnologia para o agronegócio. Com uso de inteligência artificial e monitoramento com uso de satélites e tecnologia de ponta, otimizamos processos, reduzimos custo nas lavouras e potencializamos a tomada de decisão no campo. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural. Hoje a gente já conseguiu um drone com sensor térmico, que a gente consegue operar ali na escuridão completa. O cara vai achar que está escondido ali no meio de um cafezal, no meio da plantação de sorgo, e ele não está. A gente tem também ferramentas de monitoramento, sistema olho vivo. Esse aí já é público, já é conhecido há muito tempo, mas a gente tem novidade também, que essas câmeras da cidade estão sendo expandidas para a zona rural. A Polícia Militar não consegue e não vai conseguir prestar um bom serviço e ter resultados se a sociedade não estiver junto. Muita base disso foi feita em Patrocínio. Eu trabalhei em Patrocínio, eu comandei o setor rural em Patrocínio durante 3 anos e meio, e nesse período, como o período é maior e os equipamentos já estavam sendo utilizados, a gente cita diversas prisões com uso de drone. Com o uso dessas tecnologias como resultado de recuperação, foram mais de 30 milhões de reais recuperados durante 3 anos. No episódio de hoje, nosso host, Éder Faria, entrevista 2 figuras essenciais na segurança do meio rural. O tenente Alcides Dornelas, formado em Direito, ex-comandante do setor rural de Patrocínio e atual comandante do pelotão da PM em Rio Paranaíba. E a soldado Cíntia Guimarães, também formada em Direito, com forte atuação na patrulha rural da região. Uma conversa direta com quem vive a realidade do campo e protege quem produz. Uma semana abençoada a todos amantes do agro. Eu sou Éder Aguiar Faria Júnior e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente relevante no agro. Eu tenho a honra de receber aqui o tenente Dornelas, comandante do 2º pelotão da Polícia do Rio Paranaíba, e a soldado Cíntia, integrante da Patrulha Rural e atuante no projeto Guardiões do Campo, assunto qual nós vamos abordar aqui num bate-papo. Então vamos que vamos. Tenente, é um prazer falar com vocês, soldado. Como que nasceu essa iniciativa? Do que se trata o Guardiões do Campo? O que é isso? Fala pra gente. Vou deixar o tenente falar primeiro, né? Então, olá a todos, né, do 100% Agro, Éder. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Que isso. E é sempre muito bom a gente ter essa oportunidade da Polícia Militar conversar, né, principalmente um programa destinado aos produtores rurais. O projeto Guardiões do Campo, ele surge da necessidade, da vontade de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e produtor rural, de ter condições de melhorar ainda mais o serviço prestado pela Polícia Militar. Todos nós sabemos que existe, pela grandeza do Estado, pela quantidade de municípios, muitas das vezes não é possível você ter uma estrutura com tudo que há disponível no mercado de tecnologia, estrutura logística, dividido para todos os municípios. Então, o produtor rural de Rio Paranaíba, entendendo, juntamente com a polícia, que era possível fazer investimentos, surgiu esse projeto. Mas antes de investimentos, o projeto ele se inicia com contato com o produtor rural. Puxa, fantástico, tenente, fantástico. Eu sou produtor de leite, inclusive, tiro meu leite ali a quase 15 quilômetros da área urbana, e de fato é uma área isolada. Então, a segurança dessas regiões ela é difícil, né, tenente? Ela não é fácil, é desafiador para vocês e com certeza até para nós, produtores rurais. Então, assim, um projeto como esse, gente, por isso que eu falei da relevância. Isso é muito bom estar aqui recebendo vocês para trazer ferramentas de segurança voltada para nós, produtores rurais. Então, o que vocês têm visto, tenente, já como resultado nesse período
já de lançamento? Tem quanto tempo que foi lançado? Esse projeto é pioneiro, né? Primeiro eu vou desejar aí bom dia, boa tarde, boa noite para o telespectador que está nos assistindo aí, seja a hora que for, né? Porque esse podcast vai ser vinculado pelo YouTube, né? A gente agradece demais o convite aqui para falar em nome da Polícia Militar, não só de Rio Paranaíba, mas da instituição mineira mesmo, que a gente tem orgulho em pertencer e falar sobre isso. Que a nossa intenção ali com esse projeto não é só o foco no agro, mas é porque às vezes o agro fica deixado um pouco de lado, né? A gente se preocupa muito com a cidade, se preocupa muito com a segurança do cidadão que está ali dentro da cidade, com o cidadão que está na rodovia, mas aquele que está ali, igual você disse, está a 15 quilômetros do município. Uma propriedade a 15 quilômetros. Pode ser um local ermo, pode ser um local que precisa de mais atenção. Então, esse projeto veio agora. A gente lançou ele numa reunião no finalzinho do mês passado, que o tenente fez com os produtores lá em Rio Paranaíba, e já está sendo sucesso. Foi abraçado pelos produtores, a gente já conseguiu um alcance muito grande, porque a gente não está lá pedindo nada, a gente está oferecendo para eles uma melhoria, uma chance de melhoria, porque, como o tenente disse, o Estado às vezes não consegue. A gente queria mesmo, a gente queria melhores equipamentos por conta do Estado, a gente queria mais policiais por conta do Estado, mas às vezes não tem condições. O Estado não tem condições financeiras e nem em termos de RH, de recurso humano mesmo, de proporcionar essa segurança para as pessoas. Então a gente busca aí a parceria com aqueles que querem a parceria com a gente, que a gente quer defender, para poder fazer isso, funcionar. Fantástico, fantástico. Falando do ponto de vista estratégico, por favor, falem o que for possível, né? Até perguntar do ponto de vista estratégico para a polícia é algo complicado, porque a gente pode até dar ferramenta para bandido, dependendo do que vocês falam. Então falam o que é possível. Quais que são os pilares estratégicos da segurança no campo hoje que está sendo adotado pelo projeto lá no Rio Paranaíba? Bom, a gente conta com uma estrutura, como você mesmo disse, que a gente não pode revelar de tudo, mas a gente busca o aporte na tecnologia. Então, onde falta o material humano, a gente chega através da tecnologia. Hoje a gente já conseguiu um drone com sensor térmico, que a gente consegue operar ali na escuridão completa. Então, o drone vai sobrevoar, o cara vai achar que está escondido ali no meio de um cafezal, no meio de uma plantação de sorgo, e ele não está, porque o sensor térmico vai captar ele. Então, a gente já teve ocorrências de sucesso utilizando esse equipamento em alguns outros municípios aqui da região, da 10ª região aqui, né, que é a região que compõe Patos de Minas. Então, isso aí é uma ferramenta importante. A gente tem também ferramentas de monitoramento, sistema olho vivo. Esse aí já é público, já é conhecido há muito tempo, que são aquelas câmeras que a gente tem na cidade. Mas a gente tem novidade também, que essas câmeras da cidade estão sendo expandidas para a zona rural. Então, hoje a gente consegue fazer um cercamento da cidade, um monitoramento completo de entrada e saída, né, tenente? Exatamente. E sem esquecer do principal pilar, que é a sociedade junto com a polícia. A polícia militar não consegue e não vai conseguir prestar um bom serviço e ter resultados se a sociedade não estiver junto. Então, a gente está falando do produtor rural, do trabalhador rural, né, de propriedades rurais. A gente, como você bem disse, são locais distantes, né, e como que a gente vai vencer essas distâncias? Vencer é contato. Eu não consigo colocar uma viatura em cada estrada rural. Eu não consigo colocar uma viatura passando em todas as propriedades rurais. Mas com a sociedade nós conseguimos ter uma ligação com o produtor rural e ali nós vamos ter produtor em todos os cantos, em todos os lugares. Então o produtor, o trabalhador rural, todo mundo que frequenta o ambiente rural, eles estando conectados com a polícia, confiando na polícia e trabalhando junto, qualquer suspeição, qualquer veículo estranho, qualquer novo indivíduo na região, qualquer informação que chegue, qualquer situação de suspeição, e ele tem esse contato direto, esse canal direto, ele passa para a polícia militar, e aí sim a gente consegue verificar, né, se aquilo ali procede, se... mas não é nada, mas deixa a polícia militar ela tem que verificar, que seja qualquer... Porque o produtor, o produtor rural, ele sabe quem que é estranho, ele sabe quem que não é estranho ali para a região, então qualquer coisa nova merece ser fiscalizado. Então o principal pilar é contato, é a sociedade junto, porque aí a gente ganha muita força. Organização. E o que a Cíntia disse, que é o uso de tecnologia para suprir, para vencer essas distâncias, para vencer as limitações de território. Então, com certeza, aliada a sociedade junto e tecnologia,
Porque no mais, o policial militar ele já está treinado, ele está preparado, ele tem vontade, ele tem o treinamento policial, ele tem a determinação de combater o crime. E é uma profissão, Éder, que difere das demais, porque tirando o policial militar, em qualquer caso de criminalidade, qualquer barulho de tiro, qualquer situação de problema, o único profissional que vai em direção ao perigo é o policial militar. O único policial. Todos os demais vão correr para o outro lado. Então essa a gente já tem, que é o treinamento, que é, lógico, tem que fortalecer, tem que continuar treinando, mas o militar ele já está preparado para isso. Agora, aliado com sociedade e o pilar tecnologia... Nossa, perfeito, Tenente. Eu fico orgulhoso de estar vendo vocês vir aqui, né, chamar a atenção do produtor, reforçar a importância desse engajamento, porque você falou tudo, essa comunicação ela é muito importante para que o trabalho de vocês seja eficiente. E não precisa do produtor ou daquele usuário de uma vicinal ou daquele funcionário de um produtor ficar pensando, estou incomodando a polícia, vi um carro aqui estacionado, ele é diferente, vou mandar mensagem no WhatsApp do quartel, estou incomodando. Não, a gente gosta de ser incomodado. Oxi. Se for para evitar um mal maior, a gente gosta de ser incomodado, é o nosso trabalho. Então, no que a gente puder fazer e puder atender, é satisfatório, porque o cara viu lá, por exemplo, um carro diferente. Esse carro pode estar ali monitorando uma fazenda, monitorando alguém para fazer de refém, monitorando a máquina para ele roubar, para ele furtar. Então, se a gente puder evitar antes do mal acontecer, melhor ainda. Poxa, fantástico, viu, gente? É orgulho. E regionalmente a gente já está vendo o resultado desse trabalho, né? Apesar de ser um trabalho pioneiro, agora eu falo, até o Éder aqui, pessoa física como produtor, eu durmo muito tranquilo. Apesar da minha fazenda estar, como eu disse, a 15 quilômetros da cidade, eu durmo muito tranquilo. Já precisei várias vezes da polícia e fui sempre prontamente atendido. Então, regionalmente, a polícia aqui, eu posso afirmar, ela já é reconhecida pelo trabalho de excelência. E agora, com um programa desse, é melhoria, né? Éder, assim, importante destacar que esse projeto, ele é capitaneado, a questão estratégica, questão de necessidade, de planejamento, isso fica a cargo da Polícia Militar, em levantar as demandas, em ver como é possível melhorar. A mobilização ela é feita junto com o CONCEP. Hoje, Rio Paranaíba tem um Conselho de Segurança, uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que defende única e exclusivamente a segurança do município. Então, esse projeto, Guardiões do Campo, inclusive esse nome é dado pelo próprio CONCEP, eles são os que puxam esse projeto. A Polícia Militar ela entra com as questões estratégicas e técnicas de segurança. Então, esse projeto hoje já tem... Está avançando, ele é inicial, mas já tem vários resultados, já várias entregas, e isso reflete na segurança. Só aproveitando a audiência e quem nos escuta, os produtores rurais, toda fazenda, a Polícia Militar, aqui a 10ª região, ela é pioneira no sentido da georreferenciamento das propriedades rurais. Então, toda propriedade rural ela tem uma placa de identificação. Nada mais é do que o endereço da fazenda. Então isso é importantíssimo, que é cada produtor rural saber exatamente a identificação da sua propriedade, ele ter ali o código dele, Rio Paranaíba, RPA, né, Patos de Minas, PTM e 4 números. Por quê? Porque na hora do aperto, e essa fazenda ela tem que ser identificada com várias placas, coloca a placa na entrada, coloca na casa dos funcionários, na sede, em vários locais, porque na hora do aperto a pessoa tem aquele, ou ela decorou, o importante é decorar aquele número. Decorou aquele número por quê? Para o acionamento da Polícia Militar. Qual que é a sua fazenda? A minha fazenda é RPA 1020. Basta o policial militar jogar ali no celular dele, já dá a rota. O tempo gasto para a polícia chegar no local é apenas o tempo de deslocamento, onde uma viatura está, até o local final. Agora, se não tivesse, a pessoa não guardasse, não fazer as placas de identificação, aí é aquela história, minha fazenda fica na região tal, é a segunda árvore à esquerda, você vira, o terceiro mataburro, e aí o policial gasta ali um deslocamento que seria de 10, 5 minutos, 20 minutos, gasta 3 horas. E aí o bandido ele ganha resposta, tempo. Né? A gente perde tempo de resposta. Às vezes a impunidade vem nisso. Né? Nisso. Não é nem da ineficiência do trabalho da polícia, tal, mas da falha de comunicação do produtor mesmo. Então, muito bom isso que você alertou até para os nossos ouvintes. Tá com a fazenda lá,
a gente nunca sabe quando o problema acontece. Tem que ter tudo preparado. E o tudo preparado é, no mínimo, uma fazenda bem identificada, né? Sim. Como comunicar. Então, muito bom. Outra coisa. Muitas fazendas ainda têm dificuldade com o sinal telefônico. Sinal comum que a gente... Hoje já está entrando em desuso, inclusive, né? Com o uso da internet. Então, mas praticamente não tem como, né? Praticamente 100% das fazendas tem internet. Tem um sinal de internet. Tem um WhatsApp. Então, o produtor rural, ele tendo esse número de identificação que ele vai passar para a polícia, se ele tiver... Rio Paranaíba, por exemplo, a gente tem um WhatsApp. A via comum é o 190. Mas se o produtor não tem acesso ao telefone para fazer a ligação via 190, ele salva, procura saber o WhatsApp da polícia de Rio Paranaíba, por exemplo. São Gotardo tem o dela. Por quê? É uma forma alternativa. O 190 não está dando, não dá sinal, mas no WhatsApp pega. Então é importante na propriedade rural ter a internet e peça lá o rapaz que instalou, coloca um roteador, né, que pegue a distância, porque acaso numa situação de perigo ali, às vezes consegue um ou outro morador, consegue correr para o fundo da fazenda, para um cômodo da casa, se esconder, e muitas vezes você consegue ali, digitando, né, pedir um socorro, manda o número da fazenda, localização, e isso aí facilita essa chegada da polícia. Excelente, excelente. Vocês poderiam citar as situações mais comuns atendidas pela equipe? Se for possível algum caso, alguma coisa... Situações na zona rural ou situações da zona... especificamente zona rural? Isso. Assim, ocorrência de crime, que é mais comum em zona rural, não comum da gente atender, mas não no sentido de que tenha muito, de que ocorra com frequência. É comum de acontecer na zona rural, mas não é frequente de acontecer. São coisas diferentes, ser comum e ser frequente, né? Perfeito. São questões de furto e roubo, principalmente de defensivos, de grãos. Agora, nessa época da safra do café, é uma preocupação nossa maior, até por isso que o projeto lá de Rio Paranaíba ganhou uma projeção muito grande, porque os produtores de café estão preocupados, né, com essa questão, mas a gente também já está atento, já está antevendo o perigo, então a gente está preparado para tudo que possa ocorrer. Mas as ocorrências mais comuns de acontecerem na zona rural são mesmo furto e roubo. Mas a patrulha rural tem uma especificidade da gente fazer um contato comunitário. É um portfólio que é mais voltado também para a questão social, porque o produtor gosta. A maioria das pessoas que estão ali na zona rural são pessoas idosas. Tem lá um senhorzinho lá de 70, 80 anos que está com seu netinho passando férias aí, vê uma viatura e gosta, a gente faz aquele contato, vai na comunidade, tem aquele monte de menino jogando bola. Então é diferente, eles têm a oportunidade de conversar com a gente, ter um contato com a gente. Então, além da gente fazer o nosso papel de polícia preventiva e repressiva, a gente também faz um papel de polícia comunitária, um contato comunitário, que é bacana, isso fortalece os laços, aumenta a confiança do produtor na gente, do morador da zona rural na gente, e por isso que um projeto como esse vira sucesso, porque a gente já tem um contato pré-estabelecido, a gente já criou ali um laço que já é forte, a gente só está colhendo frutos desse laço forte que foi feito. Muito bom. Vínculos até às vezes pessoais, né? Pessoais, todos os dias ali na região, fazendo patrulhamento. O produtor conhece vocês por nome mesmo. Conhece. É muito bom. E assim, vocês já podem citar exemplos concretos de ocorrências que foram evitadas já com a implantação do projeto? Ali em Rio Paranaíba a gente começou agora, né, seu tenente, a época da colheita, nós estamos com um policiamento crescente. Então nós aumentamos o nosso policiamento na zona rural, isso até o tenente vai poder falar melhor. Fruto do projeto nós já conseguimos uma viatura nova e estamos aí aumentando o policiamento humano e também com o recurso do drone. É porque a Polícia Militar, ela tem, por excelência e principal objetivo, que é a prevenção criminal. O nosso objetivo é que o crime não aconteça. Então, agora, para nós, seres humanos, enquanto sociedade, a gente entende eficiência é quando faz uma prisão, recupera algum produto, só que aí o crime já aconteceu. Eu acho que é importante a prisão, é importante recuperar o produto, tanto para poder recuperar aquele fruto daquele trabalho do produtor ou de qualquer vítima, mas também com o fruto preventivo, com a intenção preventiva, porque aquele autor, muitas das vezes, na maioria das vezes, é o autor que faz vários crimes, ele comete vários crimes, né? Então, assim, não tem como a gente agora, o que a gente pode falar, por exemplo, resultado concreto. Depois que o projeto iniciou,
não se teve registro de furto e roubo até o momento. Isso é incrível. Então, você fez uma prisão de alguém na área rural depois do lançamento do projeto? Com as tecnologias, com os equipamentos já adquiridos? Ainda não, porque não teve. Mas nós entendemos que esse não ter o crime é o principal. Eu quero encerrar o ano sem nenhum crime. O nosso objetivo na safra, por exemplo, eu falo com os produtores de café, que o nosso objetivo na safra é encerrar a safra sem crimes, né? Sem furtos, sem todo mundo fazendo a colheita, fazendo escoamento da produção, sem que o crime aconteça. Poxa, fantástico, Tenente. Muita gente até tem essa visão que você falou mesmo, que o policial está ali para prender, mas não. O principal, de fato, é o preventivo. Uma área bem policiada, bem administrada, não é para ter furto, né? Vão ser realmente situações ocasionais. Então, muito, muito bom. O produtor hoje do Rio Paranaíba está dormindo tranquilo, sabendo que a produção dele está lá. Eu acho que é importante a gente citar, o Éder, esse trabalho, muita base disso foi feito em Patrocínio. Eu trabalhei em Patrocínio, eu comandei o setor rural em Patrocínio durante 3 anos e meio, e nesse período, como o período é maior e os equipamentos já estavam sendo utilizados, a gente cita diversas prisões com uso de drone, diversas prisões com o uso de tecnologias, com acompanhamento de movimentação de criminosos. Os produtores em Patrocínio, na região de Patrocínio, investiram nesse projeto lá, diretamente com o uso dessas tecnologias como resultado de recuperação, foram mais de 30 milhões de reais recuperados durante 3 anos. E isso sem falar na redução criminal, que passou 50% de furto, passou muito próximo também com relação a roubo, que deixou de acontecer. Então, o resultado que é efetivo, a gente não tem dúvida. Agora, isso aí a gente já deixa claro, inclusive, de maneira pública, que o criminoso, porque ele escuta programa, ele vê o podcast, ele escuta na rádio, ele tá ligado, ele tá sabendo. E muitas das vezes o criminoso de ambiente rural, às vezes é um funcionário que está infiltrado ali, às vezes é um conhecido, é alguém que conhece o ambiente rural, é alguém que tem informação do valor agregado daquele produto agrícola, é alguém que tem condição e contatos para poder repassar esse produto e obter lucro. Então, em Rio Paranaíba, a gente está deixando muito claro o projeto, porque nós vamos pegar. Na hora que tiver algum crime, na hora que tiver alguma coisa, nós vamos pegar. Então, assim, a gente quer que o criminoso ele não cometa crime ali. Perfeito, Tenente. Embora o projeto está implantado hoje no Rio Paranaíba e já com resultados, ele pode servir de modelo, ou a gente pode aplicar ele em outras cidades, agora puxando a sardinha até para São Gotardo, Arabiá. Essas cidades vão ser beneficiadas com esse trabalho, o soldado? Com certeza, porque esse projeto nosso ele é uma cópia já de um projeto que o Tenente fez, que o Tenente participou, que ele teve junto lá em Patrocínio. Então a gente tem essa visão de querer ser também grande para ser modelo para outras cidades, para outros municípios. Então a gente quer ser visto, quer que as pessoas entendam como funciona o projeto, o que ele é, porque a gente deseja sim ser copiado, e como a gente teve, né, essa cópia, digamos assim, lá de Patrocínio, porque a gente quer pegar modelos que funcionem. A gente precisa disso. Alguém tem que ter tido uma ideia muito boa, ela tem que ter funcionado, igual lá em Patrocínio houve redução na criminalidade, porque era uma característica de lá, da criminalidade está em alta naquele momento. Rio Paranaíba a gente já tem uma outra característica, lá nós não temos uma criminalidade tão em alta, está controlado, mas trabalhar no preventivo, como nessa questão que o Tenente falou, da bandidagem ficar sabendo, do projeto ser bem divulgado, deles saberem que ali a gente está preparado, está seguro, já é excelente para nós, já é um grande resultado, porque a gente não quer que o crime aconteça para a gente ter que recuperar alguma coisa. A gente prefere que ele não aconteça, porque se correr atrás é um pouco mais difícil. Não que seja impossível, porque hoje nós temos melhores recursos, policiais mais capacitados, a gente tem um pouco mais de facilidade, a gente tem uma integração bacana com Polícia Civil, com o Poder Judiciário, então a máquina está funcionando bem para a gente conseguir recuperar um eventual produto de crime. Mas é melhor que o crime não ocorra, que a gente garante uma segurança muito melhor para o cidadão. Hoje, Éder, nós já participamos juntamente, todos os comandantes dessas cidades, eles estão acompanhando, já estão desenvolvendo também projetos semelhantes, já estão caminhando nesse sentido. Agora, tem que frisar que o projeto ele não é do
Tenente Dornelas, ele não é da Soldado Cíntia, ele não é da polícia. Esse projeto, ele é da comunidade, ele é um projeto da sociedade em parceria com a polícia. Então, não tem como a gente falar assim, mas a polícia vai fazer isso em São Gotardo, vai fazer isso em Carmo. Não é a polícia que faz. Os policiais, eles chegam como um elo de ligação e apresentam o que está disponível, o que é possível melhorar. Inclusive, nós já tivemos junto com o comandante em Carmo do Paranaíba, o comandante do pelotão ao qual pertence a companhia de São Gotardo. Então, a partir do momento que existia esse movimento da comunidade em Carmo do Paranaíba, São Gotardo, né, Arapuá e Serra do Salitre, Tios, todas as cidades ali no entorno. Então, se a comunidade entender que é possível fortalecer a segurança, a Polícia Militar vai estar de portas abertas e pronta com a tecnologia, pronta com o conhecimento, para poder participar desse movimento. Então é um movimento que é da comunidade, é dos produtores. O que a gente tem que tentar entender é que nessa nossa geração, e talvez nas próximas, nós não vamos vivenciar ou presenciar a ausência de crime. O crime ele vai continuar existindo. O que nós temos que saber é que o crime ele migra para onde está mais fácil. Então o crime ele não vai... O criminoso, esse projeto ele não está convertendo o criminoso, ele não está fazendo o criminoso virar trabalhador, deixar de cometer crime, não. Ele está deixando claro que aonde esse projeto está atuando, no caso Rio Paranaíba, está mais difícil. O risco está aumentando, o perigo está aumentando para o bandido. Ele faz esse cálculo. Ele faz quanto que eu vou ter de lucro, qual que é o risco de eu ser preso, qual que é o risco de eu encontrar com a polícia em flagrante. Então esse crime vai migrando. E é importante esse movimento para cidades no nosso entorno. Por quê? Porque se o crime ele migra, primeiro ele migra para locais mais próximos. Então, eu faço muito questão e gosto que esse projeto ele nasça no Rio Paranaíba, porque ali se torna um núcleo. Então ele vai... A tendência da criminalidade rural é ir para São Gotardo. Só que São Gotardo apertou, ele vai para Ibiá. Ibiá apertou, ele vai para Campos Altos. E sucessivamente, para todos os lados. Agora, se o Rio Paranaíba começou a fortalecer e todas as cidades do entorno começou a fortalecer, todos vão ficar fortalecidos. Mas Rio Paranaíba vai ser o mais forte. Ele vai ser o núcleo. Até que todos vão... Aí começa a ter uma migração de região para outro estado, para outro país que seja, quando todos os estados começarem a aplicar. Então, assim, existe estados que têm se destacado. Minas Gerais é um estado que tem se destacado na segurança pública, rural também. Goiás é um estado que tem se destacado na segurança pública. O Paraná tem se destacado. O que esses criminosos estão fazendo? Deixando de atuar nesses estados. E vão para estados onde o elo está mais fraco. Pessoal, vou interromper um pouquinho para trazer um recadinho para vocês. Está chegando com tudo aqui na região, uma ferramenta que promete reduzir até 40% dos custos da sua lavoura. Se trata de uma ferramenta que usa inteligência artificial. Está vindo com tudo, é inovação e tecnologia a serviço do agro. Se trata do Grupo Lisboa. Se você quer saber um pouco mais a respeito, aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela ou acesse o Instagram, @Grupo Lisboa Agro. E bora conhecer, porque vale a pena. É a inteligência artificial a serviço do produtor rural. De fato. Quanto mais a gente fortalece, mais o bandido é jogado para o escanteio. Mas esse escanteio existe. Existe. Então é daí a importância mesmo das comunidades se unirem e esse papel do produtor. Porque é o que você falou, se o entorno não se unir e não se militarizar, se organizar, pode ser que esse entorno vire um escanteio. Exatamente. Nós não queremos ser esse local de receber bandido. Não, nós queremos exportar para longe. Isso. Mandar para longe. Se pegar em flagrante, para prisão. Né? Se não, pelo menos que ele não cometa ali com medo de ser preso. Agora, a gente pensa em... Por que eu falo muito, e eu deixo muito claro nas conversas que a gente tem com relação a esse projeto, que a Polícia Militar e o Tenente Dornelas, Soldado Cíntia, qualquer outro militar, nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém. Ah, não, mas a polícia vem de novo pedir dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, não.
isso fica muito claro, porque enquanto a polícia vai continuar fazendo o trabalho com os recursos que tem, da melhor forma que pode, o militar ele vai continuar trabalhando, cumprindo ali suas obrigações, o que está previsto, da melhor forma possível. O que nós temos que entender é que existe a possibilidade de fazer muito mais, e de fazer melhor, e de fazer com equipamentos, com estrutura. Então a gente chega e fala, ó, nós estamos assim, é possível fazer mais com isso. Vocês estão dispostos? E por que é um trabalho de voluntariedade, de disposição e de comunidade? Eu falo muito o poder da união, é o poder do grupo, é o poder do todo. A gente não pode pensar em segurança, precisa de um equipamento, procura os 10 produtores maiores, procura, e aí divide para 10 ali, para 5 e tenta resolver o problema naquele momento. Vamos pegar um exemplo. Rio Paranaíba hoje está em torno, vamos colocar aqui em média, 600, 700 produtores de café. Rio Paranaíba. Vamos pensar que existe uma cultura, anualmente, que esses produtores, estou falando café porque é palpável, a gente fala assim, por saco de café, por exemplo. Certo. Mas a gente pode levar isso para o leite, para o gado, para o corte, para o HF, para toda a situação. Mas pensa ali, 1.000 produtores investindo R$1.000 por ano em segurança pública. Poxa. 1.000 produtores. Pensa 1.000 produtores investindo R$2.000 por ano em segurança pública. Investindo. Vou estruturar a minha força de segurança. Nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões anual investido. E aplicado regionalmente. Então, para garantir. Localmente. Garantir por cidade. Dele. De fato. E não adianta, em segurança pública, pegando um gancho, o produtor rural, principalmente, ele já resolveu vários temas da vida dele. Ele já tem a casa própria, muitas das vezes ele já tem condição de pagar uma boa escola para os filhos, ele tem alimentação saudável, ele tem acesso a uma boa alimentação, ele tem acesso, muitas das vezes, ao plano de saúde. Tem acesso à educação, igual o senhor falou. A educação. Agora, segurança, tudo bem, ele pode ir lá colocar câmera de monitoramento, ele pode dificultar, põe muro, cerca, faz o contato com a polícia, cria. Mas e dali para fora? A gente está falando dali para fora, ele não tem condição, não é possível fazer um investimento que não seja na força de segurança, porque quem eu tenho autorização do Estado de andar armado, com a arma na cintura, com um fuzil, andar dentro da caminhonete, 2, 3 militares armados, é a força de segurança, é a polícia militar, a polícia civil. Então, essa força do Estado, por isso que é investimento, porque mesmo que o produtor queira, ele não consegue extrapolar a sua área. Nas outras questões, não, ele consegue. Ele consegue ir lá e resolver o problema dele. Ele não precisa do médico da rede pública. Mas na segurança, não, ele precisa do agente da segurança pública. Entendi. Para mim ficou claro da importância desse apoio, não só do produtor, mas de outras instituições. E seguindo esse mesmo gancho, eu ouvi falar que a Copadap participa de forma ativa nesse apoio e outras instituições. Isso de fato é verdade? Como que se dá esse apoio? Pode ser feito convite aqui para outras instituições apoiarem? O que você me fala? Eu acho que todos podem apoiar. A Copadap já é uma parceira de longa data da Polícia Militar, das Forças de Segurança Pública, com equipamentos, investimentos em equipamentos usados diretamente. Poxa. Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião com a diretoria da Copadap. Acredito que vai ser anunciado ainda, mas eles já vão entrar com um aporte de investimento no projeto. Eles já vão fazer. Então, nós estamos organizando com os cooperados uma reunião com todos os cooperados para a gente apresentar o projeto, apresentar as estratégias e chamar todos eles a participar. Da mesma forma que nós estamos apresentando nos leilões, para o criador de gado, né, para o corte, para o leite, para o café, a gente já fez várias reuniões também com eles. Hoje nós tivemos uma cerimônia, uma entrega, que o Cicobi Cred Carpa fez a entrega, investimento com drone, com câmera térmica, aproximadamente R$50 mil de investimento, que vai nos permitir agora, a viatura da Polícia Militar do Rio Paranaíba, portar um drone na viatura, e basta ligar e ter a visão por cima de uma grande área, inclusive com câmera térmica. Então, todas as empresas, né, podem participar, todos os produtores, né, grandes, pequenos,
podem participar também. Dentro da sua realidade, né? A gente recebeu no quartel lá de Rio Paranaíba vários produtores menores, né, que não são filiados a essas grandes cooperativas, para fazer sua doação ali. Isso é muito importante. Volta naquela questão que eu te falei do contato comunitário. E esse projeto é um projeto para a comunidade, é uma união da comunidade, é como o tenente falou. Se você se organizar, você consegue suprir a sua demanda educacional, a sua demanda de saúde, mas a sua demanda em segurança pública você não consegue suprir. Tudo bem, é como o tenente já disse também. Você pode colocar uma câmera, você pode colocar uma concertina, mas você não pode pegar um carro lotado de pessoas armadas para andar atrás de alguém que ofendeu a sua integridade, que ofendeu o seu patrimônio. Sim. Então isso é muito importante. Para essas cooperativas também, sejam elas cooperativas de crédito ou cooperativas de café, cooperativas de gado que a gente tem, é importante também a participação, porque isso vai impactar nelas. Se, por exemplo, um produtor de café tiver uma carga furtada, ele pode vir a ficar inadimplente. Ele vai se tornar um inadimplente na cooperativa de crédito que financiou ele. Ele vai pagar como? Se ele teve o seu produto lá, o seu bem levado. Então, isso aí impacta também na cooperativa de crédito, impacta na cooperativa do café. Então, é importante todo mundo se unir e pensar também em si mesmo. Você está pensando no próximo, está pensando no todo, está pensando em si mesmo. Porque se o produtor deixa de ter a matéria dele, você também vai deixar de receber aquilo que era a sua carta de crédito, por exemplo. Poxa, fantástico. Você, ouvinte aí, que é cooperado, produtor, ou mesmo responsável pela cooperativa regional aqui, para mim ficou claro. Nós estamos falando de um projeto aqui de cunho social que funciona, senão não haveriam doações. Você falou aí de Copadap, uma empresa séria. Eu tenho certeza que ela não faria esse tipo de investimento se ela não tivesse segurança de que esse recurso ia estar sendo bem aplicado regionalmente. Porque, como a gente já te disse, o recurso não vem para a polícia, o dinheiro não é da polícia, o dinheiro é do CONCEP, que é uma instituição sem fins lucrativos. A polícia não recebe nada, a gente não recebe dinheiro, a gente não recebe material. Até se alguém quiser fazer uma doação de material, como foi o Cicobi Credicarpa lá, fez para a gente a doação lá, o investimento no drone, ele não vem direto repassado para a Polícia Militar, não, ele é repassado para o CONCEP. A gente só faz a gestão do emprego daquele material, porque a gente, enquanto militar, tem a expertise técnica para operar aquilo e tem autorização para operar aquilo. Mas não é nada da Polícia Militar. O dinheiro não é para a Polícia Militar, o dinheiro não vai para a conta nem minha, nem para a conta do tenente, nem para a conta de nenhum comandante, o dinheiro fica ali, é da sociedade. Então é a sociedade que está gerindo, que está usando, tem toda uma transparência, tem prestação de contas sobre esses recursos, então é uma coisa totalmente transparente. Se a gente pensar em investimento, segurança pública, imagina o produtor de leite, e isso já aconteceu em cidades da região e a gente conseguiu reverter essa situação. Imagina o produtor de leite não conseguindo mão de obra para ordenhar o gado. Ninguém quer morar na fazenda porque tem medo, é violento. Nós já tivemos casos de ordenhas de grandes produtores desativando unidades de produção leiteira por não ter mão de obra para operar a ordenha. Ninguém queria morar na fazenda. Ninguém. Então, por isso que isso é investimento em segurança, por isso que é investimento, Por quê? Investimento é aquilo que você coloca o seu esforço, o seu recurso e aquilo te dá um retorno. Hoje, se a gente tem que estruturar, por exemplo, o transporte de café, a produção de café. Se nós não estruturarmos e os locais que não fizerem isso, muito provavelmente, num período, espaço de tempo, não terá seguradora que faça seguro dessa carga. Agora, você imagina uma região fazendo escoamento de produção, um produtor fazendo sem seguro. O preço que vai. Então, assim, nós estamos falando de valorização de terra, nós estamos falando de facilidade para contratação de mão de obra, atrativo para mão de obra, nós estamos falando de redução do custo de seguro. Tudo você pensar, não tem nada, tudo que você pensar que for feito em qualquer negócio, sem segurança você não consegue fazer. Você não consegue tocar. Por isso que é investimento, por isso que é uma oportunidade. Eu falo que nós e a sociedade lá, o CONCEP está motivado, isso é uma oportunidade. Porque quando que vai surgir um novo movimento dessa forma? Se a gente deixar esse movimento morrer, ele vai acabar. Não pode não. Até porque as cooperativas hoje elas têm verbas para ser destinada para cunho social. E a credibilidade do projeto que determina mesmo o quanto vai ser destinado. Então, nossa, a presença suas aqui está sendo fantástica até para vender esse peixe mesmo,
como vocês mesmos explicaram, é importante que as comunidades se unam aqui para a coisa dar certo. Então, para a cooperativa aí que estiver ouvindo, vocês têm a verbinha social aí para investir, isso vai ajudar o produtor rural. Sim. Estou falando em segurança pública. É que essas cooperativas procurem os conceitos das suas cidades respectivas aí, se não tiver, procurem estruturar, porque quando o projeto nasceu lá em Patrocínio, tiveram que criar um Conselho de Segurança Público Rural. O Conselho de Segurança Pública Rural não tinha. Então o Rio Paranaíba já saiu na frente que a gente já tem esse Conselho de Segurança funcionando. Então ficou mais fácil, o projeto foi mais rápido por isso. Então quem está ouvindo, quem está assistindo e tiver interesse, procure o CONCEP da sua cidade. Porque é através das mãos do CONCEP que o projeto ganha força em qualquer lugar que a pessoa tiver. Fantástico. Que mensagem vocês querem deixar aí para os produtores que não participam ou que ainda podem ter alguma dúvida, mesmo depois do episódio? Quer deixar alguma mensagem para essa turma? Eu acho que primeiro é importante dizer para esses que não participam, para aqueles também que ficam céticos em relação a isso, que a Polícia Militar vai continuar trabalhando em prol de todos. A gente não está vendido para o projeto, a gente não está vendido e vinculado a quem investiu, a quem está colaborando, seja com dinheiro, seja com força pessoal mesmo, ajudando a gente a divulgar. A gente é um órgão de segurança pública. A gente atua em prol da sociedade, seja ela participativa ou não. Vamos nominar assim, pessoas participativas e pessoas não participativas, né? Fica melhor dessa maneira. Então a gente quer frisar que continua fazendo segurança pública para todos, onde quer que estejam, né, em qualquer condição que estejam, é nosso dever e nossa obrigação fornecer segurança para todo e qualquer um. Eu acho que essa é a principal mensagem. A segunda principal mensagem é que eu acho que ficou bem divulgado o que é o intuito nosso desse projeto e convidar esses que ainda estavam aí céticos na cegueira de não saber o que era o projeto, porque não puderam participar de nenhuma reunião, que venham participar com a gente, né, que venham somar com a gente para a gente fazer um projeto muito bacana, muito bem estruturado e que seja referência para as cidades da região. Eu acredito que o momento, nós temos que inverter a lógica, Éder, de movimentos em prol da segurança urbana, segurança rural, quando a gente vive ou vivencia algum episódio ou algum momentos de crise, de insegurança ou de tragédia. Eu já vi alguns movimentos acontecerem a partir de roubos, quando a vítima morre num assalto em fazenda, quando começa a ter vários e vários roubos em fazendas, esse é o normal. Inclusive, a sociedade vai lá na porta da Polícia Militar, das forças de segurança, do poder público, e clama por segurança, clama por investimentos, clama por ações enérgicas, né? Então, nós temos que inverter essa lógica. Por quê? Eu falo muito que o tempo de tranquilidade é muito difícil. Se mobilizar, por exemplo, a gente vem de dias e meses, por exemplo, sem a ocorrência de crimes. Então, você chegar mas ao mesmo tempo, para você mobilizar alguém que já se sente seguro e alguém que tenha compreensão que a segurança está boa, é muito difícil. Por quê? Mas tá bom, para que eu vou mexer? É igual, por exemplo, a pessoa que nunca pôs uma câmera de monitoramento na sua residência. Ninguém nunca mexeu lá em casa? Mas aí espera roubar, aí você passa, colocou o consertão e alguém roubou ali. Alguém mexeu ali para poder fechamento. Então a gente está invertendo essa lógica, esperando um momento de tranquilidade, né? Mais ou menos tática de guerra mesmo. Você aproveita o momento que você não está guerreando, para você se estruturar, para você adquirir equipamento, para você treinar, para você conhecer seu equipamento, e você está pronto. Pode ser, eu cito muito o exemplo dos Estados Unidos. Pode ser que os Estados Unidos não venha entrar diretamente em guerra agora nos próximos anos, né? A gente espera que seja assim. Mas o próprio poderio bélico do país faz com que a guerra não ocorra. Então a estratégia nossa é que o próprio poder de resposta nosso, o poder bélico nosso, o poder logístico, o poder de tecnologia, de conhecimento, de preparo, de treinamento, para que o crime não aconteça. Porque isso é o mesmo parâmetro. Então assim, a gente tem que aproveitar esse momento tranquilo e de equipar. O meu sonho, Éder, meu sonho que eu consiga, que eu visualizo assim, acho que nós vamos conseguir isso um dia, é que todas as cidades tenham esses movimentos. E igual eu falei, se cada um às vezes colocar R$50 por mês, por exemplo, num projeto de sociedade e juntar todos,
Se a gente falar que uma cidade consegue fazer investimento de 1, 2, 3, 4 milhões anual em segurança pública e sem pesar para ninguém. Hoje um produtor de café, se ele tirar uma saca de café por ano para investir em segurança pública, nós transformamos a segurança pública local. Nós colocamos quantas viaturas novas nós precisarmos, nós monitoramos cada canto do município, nós temos equipamentos, treinamentos, informação, bancos de dados, tudo que for possível de construir com recursos, porque segurança pública é caro, segurança pública demanda esforço. A gente fala, o Estado ele faz um investimento altíssimo em segurança pública, muito alto, mas é possível fazer muito mais. Então, é só a gente pensar mais uma vez, o poder bélico, por exemplo, dos Estados Unidos. O Brasil poderia ter o mesmo poder bélico, bastaria o quê? Único e exclusivamente que falta? Investimento. Então a ideia é essa. Agora, basicamente, é nos prepararmos, sermos fortes para que o crime não aconteça. E uma vez acontecendo, que a gente tenha todas as condições de ir lá e resolver o problema. Corte rápido, né? E eficiente. É a resposta. Pô, fantástico. Pô, tenente, soldado, queria muito agradecer a presença de vocês aqui no 100% Agro. Para mim, foi uma honra mesmo. É uma honra pessoal. Eu, como produtor rural, é algo que eu acredito na segurança pública, principalmente regional. E acredito que esse projeto de vocês ele vem para ficar. Então, convidar aí aos produtores, às empresas parceiras e aos municípios também. Isso pode vir do próprio município, né? Essa iniciativa de buscar esse cooperativismo. Então, queria convidar todos vocês a dar atenção para esse projeto. Que isso tem... Nossa, eu senti uma energia muito boa. Isso aí, segurança pública é algo muito sério. Então, eu queria agradecer e a todos vocês, ó, se agro, a gente comunica. Informação de relevância aqui no 100% Agro. O Grupo Lisboa é especialista em soluções de tecnologia para o agronegócio. Com uso de inteligência artificial e monitoramento com uso de satélites e tecnologia de ponta, otimizamos processos, reduzimos custo nas lavouras e potencializamos a tomada de decisão no campo. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural.